Olá, graça e paz, bem-vindos ao canal Palavras de Fé. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a você e sua família que sempre nos acompanha. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa muito querida da nossa igreja. Hoje nós vamos bater um papo aqui, um bate-papo maravilhoso, um bate-papo abençoado com o nosso querido presbítero Zezinho. Graça e paz, meu irmão. Amém. Como é que você está? Amém. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, irmão. Alegria em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estou muito feliz e é um motivo de alegria. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho de vida. Eu que agradeço, meu irmão. Tive um privilégio de conhecer você. Estivemos na tua casa, lá perto do Tião Ferreira, verdade, lembra? Né? Então, o irmão me gravou o meu coração. Então, cada dia que eu encontro com você, para mim é uma alegria muito grande de conversar. É uma honra, né? Repartir com você aquilo que eu aprendi desde pequeno até hoje. Estou com 81 anos de idade. Só 81, Zezinho? 81 anos de idade. Nem parece. Parece que eu te dou 50. Sério mesmo. Mas graças a Deus estou aqui vivendo, né? Forte. Contar uma pequena história da minha vida, né? Isso. E como que começou a sua conversão? Você nasceu num berço evangélico? Nasci num berço evangélico. Seus pais eram evangélicos? Evangélico. Meu pai quando eu nasci, meu pai já era presbítero, na cidade de Bragança Paulista. Então, nós morávamos em Minas, depois mudamos para o estado de São Paulo. Lá o meu pai já foi eleito presbítero também da igreja. E meu pai sempre levava nós, todo pequeno, para a igreja. Então você participava da escola dominical? Sim, exatamente. Aprendeu muita coisa. Aprendi, graças a Deus, Louvado aprendi. seja Deus. O que eu tinha em mente... E como que foi a sua educação? Você estudou numa escola evangélica? Não, foi num grupo particular, católico, mas era do governo. Católico. Mas era do governo. Sim. Era do governo do estado de São Paulo. E essa experiência, um evangélico naquela época, estudar numa escola católica, como foi? Naquela época, tinha aula de religião, era obrigatório. Então, vou contar um pequeno começo. Todo domingo nós íamos para a escola dominical. E eu era da classe juvenil, maior um pouquinho. Tem a de menor e a outra maior. Eu tinha duas professoras, a Esther e a Eunice. E eu não estou aqui para me gabar, mas eu sempre destacava e elas me perguntavam e eu respondia. Às vezes respondia errado, certo, e ela dizia, não, tem que ser assim mesmo, até aprender. Você era uma pessoa assim que questionava mesmo. Eu questionava, como questiono até hoje. Verdade. Então, eu dou graças a Deus por isso que Deus me usou. Então, eu tinha Cristo no coração, mas não tinha aquele arrependimento ainda, sabe? Vou comentar quando eu estava estudando, no segundo ano, e tinha aula de religião, começou no segundo ano, em 1950, a ditadura de Getúlio Vargas. O seu irmão lembra, não era nascido ainda. Época, mas... Então, às vezes você saía do grupo nosso, tinha 550 alunos, era grande. Era uma escola 3 andares, enorme. Era uma das melhores escolas de Bragança Paulista. Certo. Então, eu estudava, da onde eu morava, dava mais ou menos 6 quilômetros. Nós vinha a pé. O sapato nosso naquela época era come quieto, era o Paragata Rodas. Então, era chamado de come quieto. Então, nem tinha uniforme. Naquela época, você não tinha caneta xerográfica, você tinha que molhar o tinteiro na pena para escrever. Era naquela época. Tinteiro, de um lado. A sala minha tinha 41 alunos. E certa vez, o menino Zezinho questionou até um padre. Questionei. Como que foi? Não, então, o primeiro dia de aula de religião, o padre entrou, tem essa porta aqui, ele não cabia aí, estava muito de alto. O homem era alto, uma barba dele chegava aí embaixo. Aquele homão de tudo de preto lá, falei, meu Deus do céu. Eu magrinho, pequenininho lá no meio, nós sentava em dois, sabe? Bem, a minha carteira era no meio. Aí ele começou fez aquelas orações deles e começou a falar de Moisés. Sabia de cor já, com 7 anos e pouco. Até porque você aprendeu na escola dominical. Aprendi a história, e de fato nós estávamos estudando, terminando a revistinha da escola dominical, a história de Moisés. E eu tinha uma mente, graças a Deus, de gravar, sabe? Se você perguntasse, eu respondia.
E ele começou a falar. Uma hora eu falei, mas o senhor está errado. Eu falei para o senhor, né? Mas quero voltar um pouco. Quando ele entrou na sala, aquele tempo você tinha que levantar, esperar, mandar a professora, a gente sentar, sentava. Reverência. Reverência, era... Tinha que cantar antes daqui, nós entrava, respondia a chamada, o hino nacional, era obrigatório naquela época. Então era um regime militar quase, por causa da ditadura civil que o Getúlio Vargas estava exercendo. Você saía da escola, a polícia acompanhava você até uma altura, porque naquela época andava o comentário dos 7 dedos, sabe? Andava raptando criança para vender, não sei o que acontecia. É aquela história. Então o padre entrou e começou a história dele. Naquela época a professora tinha uma vara de marmelo e uma régua grande. Você conhece vara de marmelo? Sim. Então a disciplina era... Até pouco tempo tinha uma guardada em casa tinha. aqui, mas só usei uma vez só. Só uma vez. Só uma vez. Então, Menino, graças a Deus, graças a Deus, obediente. é bem obediente. Obedece. E eu, graças a Deus, toda a vida fui obediente a meu pai. Fui uma criança, assim, um rapaz que nunca respondi meu pai. Amém. E nem a minha mãe. Que eu lembro do meu pai, nunca apanhei. Da mãe, você me lembra uma vez. Apanhava mais da minha avó quando ia de festa, que meu avô mandava buscar eu, sabe? Sim. Mas voltando à escola, ele entrou e fez a reza dele primeiro, daí começou a falar a respeito de Moisés, a história de Moisés. Eu não me lembro agora, com essa idade, o que ele falou. Mas eu sei que naquela hora eu falei, mas o senhor está errado. Eu levantei de pé. Não tinha base bíblica. Não tinha base bíblica. É totalmente diferente. Aí ele veio com a vara de marmelo e bateu na carteira. Eu não intimidei. E foi tinta para todo lado. Tinta. Molhou a minha calcinha curta, que era antigamente, o uniforme, meu e do meu colega, que estudava junto. Que era em 2, que era a carteira. E ele começou a interrogar. Eu dizia, mas onde é que você aprendeu? Chegou um limite duro, mesmo, com a vara levantada assim. Falei, mas eu aprendi na escola dominical. Ele perguntou, mas que escola dominical é essa? Falei, é da minha igreja. Aí ele falou, mas que igreja você é? Falei, eu sou da igreja cristã presbiteriana, que antigamente era assim. Não sei se você já viu. Antigamente era a igreja cristã presbiteriana. Certo. Daí ele falou, mas você acha que eu estou errado? Eu falei, mas o que eu aprendi, o senhor está errado, a Bíblia não fala assim. Aí ele olhou bem para mim e disse assim, você está excomungado da aula de religião. Isso era um castigo? Como é que é? É um castigo, antigamente tinha que sair, né? Aí você vai ficar sai da aula de religião, a professora pediu que eu retirasse, eu retirei. Fiquei excomungado por umas 2 semanas. Na hora do recreio, nós voltávamos, né? Depois tinha a hora do recreio. Você vê 500 e poucos alunos naquela época. E a gente brincava tudo no recreio, tomava lanche, né? A gente trazia de casa, não tinha na escola, não tinha lanche não. Naquela época? Era das 8 até meio-dia, meio-dia e 5, o máximo você ficava na aula. Daí, o pessoal não chegava ninguém em mim. Que eu fui excomungado, eu ficava num canto, ninguém chegava perto, ficava longe olhando. Já existia, então, nessa época, uma perseguição religiosa? Sim, o catolicismo dominava, que era uma religião nomeada pelo presidente, né? Getúlio Vargas. Então eles tomavam conta. Os capuchinhos ali daquela região do estado de São Paulo, eles eram o maior latifúndio de comércio, de linha de ônibus, a linha passarinha era deles. O pessoal os protestantes sofriam muito na época? Sofriam. Quando nós estávamos no culto à noite na igreja, eles paravam a profissão bem em frente. Tinha a procissão deles todo dia na hora de culto. Eles paravam em frente da igreja e ficavam ali. E nós terminávamos o culto o reverendo Ferrari, naquela com um homem alto, tinha uma voz muito forte, e ponhou a igreja a cantar, e nós cantávamos todos juntos. Ali estava eu, meu pai, minha irmã e o meu irmão Lino. O Luizinho nasceu aqui no Paraná. Aí nós ficávamos cantando. Cada vez o pastor dizia, mais alto, vamos cantar. E eles ouviram. Então a igreja era... Mas com tudo isso, com certeza eles ouvindo aqueles hinos e aquele povo louvando a Deus com fervor, deve ter havido ali muitas conversões também, né? Eu creio que sim.
porque o Espírito Santo que faz O essa Espírito obra. Santo trabalha Não tem poderosamente, nem- né? poderosamente. A obra do Espírito Santo é irresistível. Irresistível. Mas conta pra gente um pouco, você teve essa infância Sim, mas deixa na igreja, fica à permite vontade. mais eu contar da escolinha dominical que se tornou na Isso. casa de meu pai e da minha avó. Olha que interessante. Então, um domingo era das 2 horas da tarde na casa da minha avó, outro domingo era na casa do meu pai. Então, nós, como era pequeno, criança, convidávamos os coleguinhas que nós andava olha brincando só. depois que saía da aula, né? E convidava e eles vinham. E para você ter uma surpresa, nasceu uma igreja, a segunda igreja presbiteriana de Bragança Paulista. Através da sua Através da família. Oh, que bênção. De nós convidar as crianças. Rapaz. Não, é por isso que eu falo. Emocionante. A igreja obra de tem que Deus. investir na criança. Essas Verdade. duas professoras que eu falo para vocês, diariamente estavam lá na casa do meu pai, da minha avó, nos domingos, às 2 horas estavam lá. Levavam os docinhos para cativar as crianças. Então eu ouvia, porque meu Deus. eles pregavam com histórias. Né? Que coisa linda, né, Não, Zezinho? é maravilhoso. Hoje eu dou graças a Deus porque... Você foi ensinado nos caminhos do Sim, Senhor. fui ensinar. Meu pai ensinou. Minha mãe. Tá vendo, Então meus me irmãos? conduziram no caminho certo. Mas eu não tinha convertido ainda. Eu sim. me E aí, converti. quando foi a sua conversão, aquele chamado irresistível de Jesus na sua vida? Sim. Quando foi? Quando meu pai, em 1931, meu pai veio aqui no Paraná e comprou um sítio. Aqui em Ibaiti mesmo? ou não? Aqui em Baiti. Em Baiti mesmo. É. Em 27 ele morou aqui. 27. Ainda se engano para baixo que a primeira igreja presbiteriana nasceu na casa do meu avô aqui, a primeira escola dominical. Como que era o nome do seu avô? Lino Manuel de Araújo. Ah, Meu avô. E conhecidíssimo a aí, minha né? avó é Maria de Moura Bueno. A Dona Maria. Não é. Moura Bueno. Era minha avó. Conheci ela. O meu avô eu não conheci direito. Aham. Mas Você era criancinha? Eu era hein? criança. Mas minha Certo. avó, quando meu avô morreu, ela parou mais na casa do meu pai do que na sim. casa dela. Então você teve uma convivência legal. Mais com com a minha avó. Ah, do sim. que era a mãe do meu pai. A mãe do seu pai. E eu tinha muita convivência também com o pai, que era o meu avô, o pai da minha mãe, e a minha avó, que era a mãe da minha mãe. Certo. Bom, então a sua conversão foi ali na adolescência, para a juventude? Não, não foi. Como que foi? A minha conversão foi aqui no Paraná. Ah, certo. Então eu estava Foi quando? Que idade você tinha mais ou menos? vendo com 16 para 17 anos. Jovem. Jovem. Então eu trabalhava na lavoura com meu pai. Eu voltar um pouco atrás. Sim. Aos 10 anos de idade, eu já estava fechado numa fábrica. Numa granja de frango, que exportava frango para o Oriente Médio. Então a minha chefe, a gerente da empresa, ela dizia que eu estava crescendo com os frangos, com os pintinhos. Né? Uhum. Então eu ganhei o coração deles também. Eu, graças a Deus, fui obediente a qualquer pessoa que estivesse na minha frente, que eu fosse subordinado, eu obedecia. Esse é o trabalho do Eu servo. estou servo de Deus. Devemos servir uns aos outros, né? E sempre me levava eu para a casa dela, lá, tudo, saía com ela, pegava a cesta, ia ajudar ela a pegar as frutas, então não tinha preguiça. Meu pai ensinou eu a trabalhar. E com 7 anos eu comecei a engraxar sapato e vender sorvete. Agora eu vou voltar para o Paraná. Aos 14 anos nós viemos embora para o Paraná. Em 1951, se eu não me engano. Uhum. Chegamos aqui no Paraná. Aí quero voltar um pouco a história minha. Lá em Bragança eu deixei uma namorada. Quando eu passei do grupo escolar para o ginásio, que naquela época você tinha que fazer uma admissão. Não sei se você lembra disso. Verdade, o pessoal comenta mesmo. Tinha que fazer admissão, senão você não passava. E eu, graças a Deus, passei bem e estava estudando já o primeiro grau. E tinha uma namorada, um meio namorado lá na escola. Me lembro que foi lá um em dia, Bragança. Em Bragança. Foi eu voltando no Paraná. Daí, um dia atrasou o ônibus. Ficou só eu e ela morava perto do nosso bairro, onde nós morava. Nós morava na Vila Bianchi e ela morava ali mais no lado do Lava-Pés. Uhum. E Tanque do Moinho, mais ou menos. Hoje, se eu for lá, eu não conheço mais. O cliente aumentou aquilo. Verdade. Daí,
ela era gerente de da fábrica de tecido de Bragança. Com 16 anos dela e eu com 14. Tá, 13 para 14 anos. Aí comecei a namorar, gostei dela, gostou demais de mim, não queria que eu trabalhasse, que ela tratava de mim. Olha só. Você vê que proposta. Bom, viemos embora para o Paraná. Meu pai viu que às vezes atrasava o ônibus, nós perdíamos o ônibus por causa de prova. Tinha muitos alunos no ginásio, um ginásio muito grande, Jorge Tibiriçá, que era o nome dele lá de Bragança. Era o José Guilherme, que era primário, e o Jorge Tibiriçá já era outro grau. Então nós perdíamos o ônibus e vinha a pé. Mas quando você andava a pé na rua, passando das 10 horas, a patrulha era obrigatória acompanhar você. Ah, sim. Então você tinha que dar o nome do pai, da mãe e mostrar a carteirinha, se tinha uma carteirinha de estudante. Então a ditadura era dura nesse isso. A disciplina dura. Disciplina. É. Daí meu pai viu que eu estava pegando um caminho errado, que ele falou, acho que eu vou levar esses moleques lá no Paraná. Aí meu pai tinha propriedade lá em Minas, mas não vendeu. Viemos embora para cá. Bom, começamos a trabalhar aí, sempre vim em Baiti. Quando eu estava já com 16 anos, eu falei para o pai um dia, falei, pai, hoje eu vou cortar o cabelo. E eu nunca vinha sozinho, sempre era eu, o Dinho, o Jorginho, presbítero Jorge. Vinha junto. Esse dia eu vim sozinho, arrei o cavalo e vim. Lá no Britador, não sei se você conhece. Conheço. Então eu cheguei aqui, amarrei o cavalo ali no Azuma, que tinha a farmácia João Costa, tinha uma árvore ali, amarrei o cavalo ali. Eu conheço. Você conhece, né? E eu fui cortar o cabelo no João Cordeiro, que era bem na esquina para baixo do cinema um pouco, ele tinha a barbearia ali. Nós já cortava o cabelo com ele. Cheguei aqui em Baiti, aquela fama lá na barbearia, falando, o Testinha tá aí. Falei, eu vou ver esse homem. E quem era esse Testinha? Testinha é um homem preso, condenado, não sei quando, não me lembro mais, será 110 anos, se converteu na cadeia. Um ex-presidiário, então? Ex-presidiário, se converteu na cadeia. Ele era um senhor moreno, negro, vamos dizer assim, a palavra certa é negro, né? Ele se converteu lá, Deus tocou no coração dele e foi perdoada a pena dele. Ele fez uma promessa a Deus de pregar o evangelho em toda a cidade do Brasil, o que ele fez até morrer. Era um evangelista. Evangelista. Analfabeto. Se você ouvisse a pregação dele, olha, é fora de série. O salão era ali, tem um Banco do Brasil, assim, aqui é o Banco do Brasil, aqui tinha uma confeitaria que era do seu Max. Não sei se você não conheceu. Ouvi falar. Eu falava. Então descia mais ou menos 2 casas, assim, tinha um salão muito grande ali. E era 7 metros. Cortei o cabelo e desci lá. Você tinha 16 anos? 16 anos. Cheguei lá. Antes cheguei na confeitaria do seu Max. Mas você foi ali, Zezinho, como um curioso? O que você sentiu Olha, assim? eu senti uma coisa que eu tinha que ir lá, sabe? Algo do Espírito Santo mesmo? Exatamente. Falei, meu Deus do céu. Sozinho. Você via a distância que antigamente a estradinha era pequena, cavalo ainda. Mas isso já era à noite? Nossa, já começou lá às 7h30 da noite. Depois você ia ter que voltar sozinho? Sozinho. O cavalo amarrado lá. Escuro. Rapaz. A luz de Baiti era uma lanterninha. E na estrada aqui não tinha luz de jeito nenhum. Era um breu. Um breu. Mas me deu aquela vontade de ir lá e fui. Falei, nem que meu pai vem atrás de mim agora, eu vou lá. Ainda bem que você estava num local abençoado. Abençoado. Né? Ainda bem, né? Mas eu não tinha essa intenção de cortar o cabelo, naquele dia, porque sempre eu vinha com o Jorge e o Dinho, que era o marido da Ilma, que faleceu já. Então, eu falei, estava trabalhando, cheguei, pai, tomei um banho, falei, pai, eu vou para Ibaiti cortar o cabelo. Falei, mãe, filho, você vai sozinho? Eu falei, eu vou sozinho. Aí tinha um cavalo pai, arrei e vim. E fui lá, né? Quando eu cheguei no salão, estava assim, gente. Eu fiquei na beira da porta, assim, não cabia mais ninguém, mas um salão grande. E ele começou a falar e pregar, mas que pregação. Falou no meu coração. Ali não teve jeito. Não teve recurso. Quando ele fez apelo, quando eu vi, estava lá na frente. Você nem percebeu. A hora que você percebeu, já estava de joelho lá na frente. Estava lá na frente. Meu Deus. Olha, e muita gente foi comigo lá. Oh, meu Deus do céu. Foi
E quando o Espírito Santo toca, meu irmão, não tem quem. A conversão é o Espírito A Santo. obra que de dá. Deus é irresistível mesmo. Aí, quando eu não fiz a profissão de fé, já converti ali, já recebi Cristo como meu coração, Uhum. que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Eu já era batizado, mas eu criei em Jesus, que não tinha outro, era ele mesmo. E Mas ele, a Jesus. sua conversão foi ali. Foi ali. Essa palavra foi realmente... Foi para mim Meu e Deus. para muitos que estavam ali. Não, você vê aquele homem pregar, meu irmão. Testinha. Um servo de Ele Deus. abriu a Bíblia, aprendeu a ler lá na Bíblia, Uhum. na cadeia. Você vê como é o dom do Espírito Santo das pessoas. Verdade. Leva o evangelho para muitas pessoas. Daí eu cheguei em casa, já mais ou menos quase meia-noite. Meu pai estava preocupado já, ele estava de Esperando. pé. Eu contei para ele o que aconteceu. Ficou feliz. Já houve ali uma emoção Exatamente, naquele momento, exatamente. abraços e tudo mais. Foi uma alegria. Eu senti uma emoção muito grande na minha vida. E outra coisa, eu deixei essa namorada que eu falei para você lá em Bragança, todo ano eu ia lá. Então, daí no sábado, nós vinha eu, o Jorge e o Dinho para a cidade. Nós sempre ia no cinema ali. E um belo dia, eu vim para a cidade com eles, eu voltando de domingo, eu vi a minha esposa, a Regina que está comigo. A Regina. É. Eu olhei, veio na minha mente, essa é tua esposa. Algo de Deus mesmo. Algo de Deus. E dura, não dava bola, católico, roxa. Ah, é? Nossa. Ela pode contar para você. Mas e a namorada lá, então, não deu certo? Eu não voltei mais. Uhum. Não voltei mais. Depois que eu vi ela, aí pronto. Acabou. E quando você olhou ali, falou, essa vai ser a minha esposa. Não, veio na mente. É. Porque quando eu ia trabalhar, voltar um pouco, Kisney, quando eu ia trabalhar na roça, eu jogava uma enxada lá, assim, e velhava e orava. Sim. Pedia a Deus que me orientasse, me desse uma pessoa esposa que eu possa namorar, fosse a minha esposa. Toda a vida eu gostei de orar. E a minha oração é curta, mas sempre com fé em Deus. Amém. Então, veja bem, então daí eu comecei, eu falei, mas meu Deus, será que vai dar certo? 2 vezes que eu vim, encontrei com ela. Não saía da minha mente. Não voltei mais. Todo ano eu ia para Bragança. Uhum. E lá em Bragança, essa namorada que eu tinha, você tinha que encontrar com ela de gravata, tudo terno, ela é exigente pra caramba. Uhum. E foi esquecendo, foi passando. Fiquei, quando veio na mente que eu passei a cavalo, veio na mente. Foi Deus que me tocou. Essa vai ser a tua esposa. A Regina. Regina. E você, assim, quando começou a namorar com ela, você já começou a evangelizar ela ou não? Como que foi? Foi. O apelido nosso era Crentinho. Ah, é? Todos eles ali, aquele bairro do Bela Vista ali chamavam... Mas era no bom sentido, né? Era no bom sentido, de Crentinho. Meu sogro era espanhol. Uhum. Minha sogra é espanhola também. E a minha sogra... aí, chegando lá, né, para mim namorar com ela, cheguei a conversar com ela, você tem que falar com meu pai. Falei, eu vou. Sistema antigo. Sistema antigo. Sistema espanhol também, duro. Daí eu peguei, um dia, foi num domingo, saí daqui da escola dominical, passei lá, encontrei com ela, ela vai falar com meu pai. O pai dela estava no campo de futebol lá na Palmeirinha. Eita. Falei, vou lá, o que tem agora? Daí eu falei, eu vou conversar com o general logo mais, pro quartel. Daí eu fui lá, conversei com o seu Pedro, ele falou, não. Seu Pedro? O seu Pedro. Você pode namorar, mas em casa. Falei, tá certo, o senhor tá certo. É assim mesmo, tem que ser, né, Zezinho? Falei, eu sou evangélico, falei para ele. Ele falou, tá tudo bem. E daí, a minha sogra sempre perguntava alguma coisa, sabe? Da Bíblia? Da Bíblia. Mas eu falei para minha esposa, você é uma moça inteligente, você não é burra. Eu falei assim para ela. Você veja bem. Eu era duro. Foi firme mesmo, né? Queria dar uma Bíblia, ela não quis. Uhum. Eles não tinham Bíblia. Daí, com muito custo, ela falou com a mãe dela, compraram uma Bíblia. Mas chegou e falar com o padre, não tinha. Aí eles que vinham a caminhonete de Santo Antônio trazer Bíblia.
E de fato trouxe mesmo, eles compraram. Aí começou assim, daí um pouco de amizade para lá, para cá. E ela começou a questionar você? Não, ela não questionou Ela muito. não tinha dúvida Não, assim, a respeito da Bíblia? Ela começou a ler a Bíblia que eles compraram. Aí eu falei, leu a Bíblia? Estou lendo. E eu tinha mente, que vamos dizer que era novo, eu tinha os versículos bíblicos na cabeça. Mas ela não começou a ficar em dúvida quanto a... Não, a região não ficou. Não? Não, eu falei, você é inteligente, leia a Bíblia é um livro só, tanto faz a católica como a nossa, Sim. é uma só. Daí a minha sogra começou a conversar comigo também, né? Chamaram eu para um dia para jantar lá. Fui jantar, daí não sei se eu não me lembro mais se é o meu sogro ou a minha sogra falou, você ora, né? Falei, oro. Eu orei agradecendo o alimento. Bom, daí casei. Ela não casava na minha igreja e nem eu na dela. Mas como vocês fizeram? Aí foi o seguinte, falei, então nem na tua nem na minha. Só casaram no civil? Só no civil. E daí o meu sogro falou, você chama o pastor para vir almoçar aqui, para ele fazer uma oração aqui. Olha, o negócio já estava começando a mudar ali, a mentalidade. Daí a minha sogra já tinha um oratório muito bonito, santo. Ela era santeira mesmo. Daí o que eu fiz? Todos os dias eu orava lá com eles, almoçar. Comecei, não deixava eu sair sem almoço, sem tomar café, tudo. Então, Zezinho, você conquistou o coração da Regina e da família inteira. Tive que cativar, né? Não sei eu, o Espírito Santo trouxe, né? Usou a minha pessoa para trazer a família para a igreja. Eu casado já fazia uns 2 meses, mais ou menos. Nossa, mas foi em pouco tempo? Foi em pouco tempo. Sim, casei logo, ela converteu. Que benção. Aí ela, um dia estava trabalhando, chegou o meu cunhado Vicente lá, que hoje ele tem um sítio lá na Morinha, chegando lá de charrete, que a mãe mandou falar aqui se dá para a Regina cuidar das meninas lá, que a Zezinha era pequena, a outra Elisa pequena, a Clarice, que é mulher de Natanael, pequena, ela vai pagar uma promessa no Aparecido do Norte e vai levar a Zezinha. Falei, não, pode ir, não tem problema nenhum. Leve ela, eu fico aqui, eu como na casa da mãe aí, não tem nada não. Aí ela veio, ficou ali uns 5 dias, 6 dias mais ou menos. Aí, quando a minha sogra... Daí uma vizinha dela pediu para ela, dona, a senhora vai para... Essa ela contou. A senhora vai para o Aparecido do Norte pagar a promessa? A senhora me compra uma santa para mim assim, assim, assim. Ela chegou no Aparecido do Norte, pagou a promessa da casazinha, era pequena. Ah, sim. E daí ela falou com uma lojinha que tinha que vender a santa, falou, essa santa aqui eu não tenho. A senhora desce a rua aqui direita, lá a senhora vira uma esquina, outra esquina. Na terceira ou quarta, não me lembro mais, a senhora vira à esquerda e desce uma escada, sai na fábrica de santo. Fábrica de santo. Tocou lá. Bom, ela foi lá, pegou a Zezinha pro braço e foi, pagou a promessa e foi lá. Chegou lá, falou com o homem, falou, não tem, mas eu fabrico para a senhora vir. E ela viu o barro que vinha das fossas de privada da Aparecida do Norte lá. Falou, meu Deus. Não quis saber mais. Tocou no coração dela. Mas então ela precisava ir para lá para ver como é que é. Você vê como Deus faz agindo, o seu propósito de Deus. Só, né, esclarecendo que nada contra os nossos irmãos católicos, né? Somos irmãos. Mas foi a conversão dela. Aí o homem falou, eu faço aqui em 2 horas, você leva lá. E o teu sogro? O padre, o padre mesmo, para você, está o santo pronto. Aí ela falou, pegou a menina na mão e veio embora. Não quis saber mais. Chegou aqui já convertido. Glória aí a Deus. A vizinha dela viu que ela estava convertida já tinha conversado com ela, pediu o oratório. Uma coisa mais linda. Tudo que é tipo de santo, tudo meio de ouro e prata, não serve para mim e nem para você. Só Jesus. Pegou e jogou na fossa. Ela trocou tudo isso por Jesus. Tudo por Jesus, jogou tudo na fossa privada. Não serve para mim nem para você. Então ela se converteu. E daí nós batizamos, eu fiz a minha profissão de fé com a minha esposa, minha sogra e as filhas dela. Em família? Família. E o seu sogro? O sogro, ele ficou no que era. Ficou. Mas todo domingo ele estava na escola dominical com a revista dele. Que benção.
Mas ele só cria em Jesus. Louvado Ele disse, seja Deus. porque ele viu na Bíblia, na Antiga, que tinha que ser batizado uma vez só. Espanhol é duro, sabe? Espanhol, eu sei como é Mas que é. ele acompanha todo domingo, ele vinha com revestinha na escola dominical. Ele ficou na católica, mas é um católico diferente. Não ia na igreja, nunca mais. Não foi mais? Não, nunca foi mais. Entendi. Nem quando ele morava então aqui, ele se converteu mesmo. Se converteu. Ô, glória. Só que ele não tinha. A família toda, Zezinho. Família toda. Ei, que benção. Só o meu cunhado ainda está ali, ele não já se conhece o evangelho, mas até agora não abriu ainda. Zezinho, mas só tem um propósito de Deus, né? Tem. Tudo tem sua Deus hora. caminha você. Zezinho, nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo aqui, que a hora passa quando o bate-papo é gostoso. E eu espero que você venha mais vezes para você contar mais testemunhos, mais histórias da sua vida cristã, que você volte aqui para a gente falar também alguns temas, né, da palavra de Deus, muito bom. para a gente, né, levar uma mensagem para os nossos irmãos que acompanham aqui o nosso canal Palavras de Fé. Quero computar com você, Disney, mais uma fala. Depois que eu implantei os dentes, o dentista me chamou para fazer uma entrevista numa emissora que veio aqui. Uhum. Eu fui e falei, contei a minha história para ele e saiu por aí a minha história. Que bom. Um homem humilde como eu, analfabeto que sou eu, conhecedor da palavra de Deus. Na palavra de Deus não sou analfabeto. Louvado seja Deus. Graças a Deus, Deus tem me usado. Não que eu converta as pessoas, mas que o Espírito Santo toca nas vidas. Verdade, e Deus tem te usado Quero muito. agradecer você, meu irmão. Eu que agradeço. E Pela vem oportunidade. mais vezes, que não fique só nessa participação. Venha mais vezes para você contar mais testemunhos. Outra vez que eu vim, eu vou contar a história do quartel. Então já tá gravado, hein, Zezinho? Eu venho. A próxima vinda, se Deus quiser. Se Deus não der vida e saúde, eu venho para você. Se Jesus não voltar antes, né? Se Jesus não voltar antes. Aí o nosso irmão Zezinho vai falar do quartel. E tem muita história para contar. Da ditadura também naquela época. Deus abençoe, meu irmão. Faz uma oração para nós, então, para encerrarmos. Bondoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão maravilhoso, Deus. Glória estar relatando alguma coisa que o Senhor fez na minha vida e na vida do nosso irmão Júlio. Amém. Abençoe ricamente esta família, Senhor Deus. Pai querido. Seu filho, sua esposa, todos os seus familiares, ó Deus. Agora pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê essa graça e essa firmeza em Cristo Jesus. Amém. Possamos levar avante este evangelho. Glória a ti, e Senhor. nós notamos uma diferença muito grande na igreja de hoje, ó Pai. Mas que o Teu Santo Espírito possa nos aquecer e fortalecer a nossa fé. Deus, abençoa ricamente esta vida. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Meu. Fiquem na gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo aqui no canal, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.